Em nosso estudo de hoje, a lição 119 do livro Palavras da Vida Eterna, nos problemas da posse. Porque nada trouxemos para esse mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Palavras de Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não encarcere-se o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quanto se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios dos sentimentos. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostos, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientado e infeliz nas trevas que amontoaram em si mesmo, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para esse mundo e manifesta que nenhuma delas poderão levar dele. A gente vai lembrar aqui mais uma vez, né? O Emmanuel, ele tem essa capacidade, né? Ele dá uma volta com os temas e volta e meia ele está falando de novo da posse dos bens materiais, com bastante frequência. Por quê? Porque é um problema nosso, é uma deficiência nossa quando está aqui na Terra. Essa frase do apóstolo Paulo, nada a gente trouxe para cá quando a gente chegou, nós chegamos espírito, sendo trazido aí pelos espíritos superiores para o nosso processo de aprendizado. Quando a gente chegou aqui na atmosfera da Terra, dizem os espíritos que a gente tem uma parte do nosso espírito que se chama perispírito, né? O que é o perispírito? É a parte, vamos botar assim, o órgão do espírito que permite o teu contato com a matéria. Quando chegou aqui no planeta, o perispírito absorve aquilo que tem de material aqui nesse planeta. Vai ser a maneira como ele vai se apresentar. Mas quando um dia for embora desse planeta, a gente vai deixar tudo que tem de material também do perispírito aqui e vai embora só o espírito para outro lugar. Quando chegar em outro lugar, vai absorver o que tem de material lá do outro lugar, né? Então, até mesmo, né, o que vai permitir com que eu me apresente vai ficar por aqui, né? Nesse mundo aqui que a gente está agora, nesse momento. Isso é um estudo profundo aí sobre o perispírito, né? Para quem se interessar pelo assunto. Mas o que acontece? Quando a gente vem para a carne mesmo, a gente encarna aqui, vai ter esse patrimônio todo material e, é claro, a gente vai aqui lembrar, até mesmo com outras lições do Emmanuel, que as realizações materiais ela têm uma importância muito grande na evolução do espírito, porque a gente aprende a partir daí. Quando a gente consegue realizar materialmente as nossas vontades, daqui a pouco a gente descobre que a gente tem capacidade também de realizar nossas vontades no meio espiritual. Agora, então o que eu estou querendo dizer? Quando eu coloco na minha cabeça que eu tenho que comprar uma casa para mim, para poder sair do aluguel, e com muito esforço, muito sacrifício, porque comprar imóvel no mundo de hoje já é muito difícil, imagina em tempos de outrora. Mas quando com muito sacrifício eu consigo, daqui a pouco eu vou descobrir que eu consigo também controlar a agressividade dentro de mim, eu consigo aprender a perdoar, eu consigo aprender a amar o inimigo, então eu consigo realizações espirituais. Então não vamos menosprezar o fato de que a realização material ela é muito importante. Mas o que o Emmanuel está dizendo para a gente aqui
são daquelas pessoas que se encarceram no apego ao patrimônio. E essa visão é perfeita. Encarcerar, a pessoa ficar presa nisso. E interessante como ele analisa aqui pra gente. Ele fala assim, tem gente que chega ao ponto de trazer essa paixão pela posse até no campo do sentimento. Porque não se contentam, o primeiro exemplo que ele dá, as pessoas não se contentam com a própria ruína, acabam convertendo os semelhantes em vítimas também dos desvarios. Ou seja, através da prodigalidade, acaba gastando tudo, jogando tudo fora e faz passar a necessidade àqueles que estão aqui perto dele. Ou os pais, no primeiro momento, ou daqui a pouco marido, esposa e os filhos também, né? Mas esse segundo ainda é mais complicado, porque além de você se considerar dono, proprietário daquilo tudo, a pessoa começa a achar que também tem a propriedade das criaturas. E se o filho não fizer daquela maneira, ou durante muitos anos, né, com essa coisa aí da emancipação do direito da mulher, a gente está tentando amenizar isso, mas durante muitos anos, a propriedade da mulher. A mulher é minha. Quando a mulher começa a mostrar qualquer sinal de emancipação, o que ele faz? Ele vem com a violência. Impressionante, gente, que eu trabalho em um município que tem 9 quilômetros quadrados. É um município muito pequeno, um dos menores do nosso Brasil. E o que acontece? A gente observa no mínimo de 15 a 30 medidas protetivas por semana. Mulheres sendo agredidas toda semana. Por quê? Porque o homem acredita que ele é o dono da mulher e quando a mulher resolve se emancipar de alguma maneira, quer fazer alguma coisa diferente, ele acha que tem que ser daquele jeito e ele bota aqui, ó, não vacilar em abatê-las sob golpe homicida. Ele está falando até de tirar a vida aqui, mas a agressão física é absurda. E depois ele fala no terceiro exemplo aqui, ele fala, julgavam-se proprietários absolutos de bens e bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Então ele vem mostrando para a gente assim, processos complicadíssimos que normalmente acontecem, a presumir o mandante exclusivo da autoridade e fortalecer o império da violência. As pessoas que têm autoridade, que acabam contratando vários seguranças e através desses seguranças também espalhando muito sofrimento no nosso planeta. E por fim, ele vem falar de um último exemplo. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Quer dizer, o dinheiro no primeiro momento sendo utilizado de acordo com a natureza do espírito. Mas daqui a pouco, com o tempo, a lei de causa e efeito vem para colocar as coisas, pingos nos devidos, e a gente vai ter que chegar ao momento que vai ter que aprender a administrar os nossos bens aqui na Terra, porque a gente não vai conseguir sair do aprendizado igual o aluno que fica repetente, enquanto a gente não aprender a destinar os nossos bens da melhor maneira possível. Então o Emmanuel vem falar para a gente, ó, todos esses aí que a gente falou, dominados pelo orgulho, depois eles despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram. O Emmanuel termina se fazendo o conselho dele. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. A gente vai colocar uma coisa na cabeça. Eu estou aqui falando diante de uma câmera e essa câmera ela vai ficar aqui. Eu não tenho que me apegar a essa câmera. Mas eu já sei através dos espíritos que do outro lado da vida vão ter recursos semelhantes a esse. Aliás, os livros de André Luiz são repletos de exemplos, né? E vai ter recursos muito mais avançados do que esse da câmera. Então, o que tiver que ficar aqui na Terra vai ficar, eu tenho que me desapegar disso e começar a entender que nós somos cidadãos do universo. E que a qualquer momento, a batida, chamada do Pai pode estar aqui presente. Eu venho que pobre alma, hoje mesmo te levarão daqui e você está pegado aos bens materiais.
Não é isso que é o interessante para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.